A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João, capítulo 4, verso 34. A obediência perfeita de Cristo. É possível que alguém assuma uma missão sem saber o alcance, os perigos e as implicações da mesma. Todavia, caso estes dados tenham sido ocultados propositadamente, ao tomarmos ciência disto, a tendência do ser humano é de se revoltar contra aquele que o enganou, colocando numa situação difícil. Como já vimos, este não foi o caso de Jesus Cristo. Ele sabia perfeitamente o que teria de realizar e os sofrimentos pelos quais passaria. Contudo, ele veio assim mesmo, para cumprir a sua missão cabalmente, conforme o pacto selado na eternidade, entre ele mesmo, como representante dos eleitos, e o Pai, como representante da Trindade excelsa. A grandeza da obediência de Cristo assume um papel ainda mais preponderante, se atentarmos para o fato de que ele é igual ao Pai, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versos 6 e 8. Somente assim ele pôde ser crucificado em fraqueza. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 4. Cristo sofreu por sua determinação e não por necessidade, porque subsistindo na forma de Deus, ele poderia escapar a esta necessidade. Não obstante, ele sofreu através da fraqueza porque a si mesmo se esvaziou. O escritor da carta aos Hebreus nos diz: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus, capítulo 5, verso 8. A obediência de Cristo foi em favor do seu povo. Ele viveu em constante harmonia com a vontade do Pai. O preço da obediência era o sofrimento. Assim nosso Senhor foi batizado, submeteu-se às leis do povo, foi ultrajado, torturado, contado entre os transgressores, morto, sepultado. O próprio Senhor Jesus diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João, capítulo 4, verso 34. O seu alimento e alegria consistiam em realizar a obra do Pai. Isaías, capítulo 50, versos 4 a 7 e capítulo 53, versos 4 a 7. Como comentaremos à frente, a obediência de Cristo não significa que ele foi apenas uma vítima que deixou passivamente que os fatos conduzidos pelos homens, sob o olhar irado de Deus, o conduzissem ao martírio. Não, ele, antes, ativamente se dispôs a salvar os seus eleitos através do seu sacrifício remidor. Por isso, ele afirma em diferentes ocasiões: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. João, capítulo 10, versos 17 e 18. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. João, capítulo 15, verso 13. Isaías, capítulo 53, versos 10 a 12. Atos, capítulo 2, versos 22 e 23 e capítulo 4, versos 27 e 28. A obediência de Cristo foi voluntária e ativa, se ele não se dispusesse a cumprir as demandas da lei em nosso lugar, apresentando um sacrifício perfeito, expiando os nossos pecados. A graça de Deus não seria diminuída. Entretanto, não haveria salvação para ninguém. A Confissão de Westminster, de 1647, declara: este ofício o Senhor Jesus empreendeu muito voluntariamente. Para que pudesse exercê-lo, ele se fez sujeito à lei, a qual cumpriu perfeitamente, padeceu imediatamente em sua alma os mais cruéis tormentos, e em seu corpo os mais penosos sofrimentos. Jesus Cristo foi o único homem que não precisava padecer, todavia, ele voluntariamente o fez por nós. João, capítulo 10, versos 17 e 18. Hebreus,
capítulo 2, versos 9, deixando-nos exemplo. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 21, a fim de nos conduzir a Deus em santidade, capítulo 13, verso 12 e Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 18. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João, capítulo 4, verso 34.